Boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição deste 19 de novembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma. Bem-vindos ao programa desta semana. Não se tem falado de outra coisa senão do INEM e nós também vamos falar. Durante as últimas greves foram registados atrasos significativos nos atendimentos. A Ministra da Saúde revelou que Sérgio Janeiro, que é atual presidente interino do INEM, vai candidatar-se a esse lugar. A Ministra também disse que agora toma 70% do seu tempo para gerir o INEM. Com os problemas verificados, deve a Ministra da Saúde demitir-se? O Presidente da República se calhar deu a entender que sim, mas vamos saber o que é que o Miguel Louro diz sobre estas polémicas em torno do INEM. A última até de que o INEM pode ser privatizado. O que é que lhe parece? Boa tarde, bem-vindo. Ora, boa tarde a todos. Desde a semana passada, que isto agora, apanhámos este vício. É assim, o INEM... É um bom vício. O da conversa? Sim. O da conversa é um bom vício. O do INEM. O INEM foi uma estrutura criada para ser complementar dos sistemas de saúde, nomeadamente do Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que a ideia e a necessidade de ter um INEM está à vista de todos nós. Qualquer pessoa percebe para que é que serve o INEM. Qualquer pessoa, quando está à rasca, está a telefonar ao INEM. Eu acabei de chegar da caça, estou aqui vestido de caçador, acabei de chegar da caça, um companheiro de caça desapareceu no meio da volta, mas um indivíduo novo desapareceu, fomos à procura dele, por acaso encontramos porque o cão estava de volta dele, ele já estava desmaiado há não sei quanto tempo, ninguém sabe, completamente preto, morto, uma cor horrível. Quem o encontrou também não teve o discernimento para fazer mais nada. E a segunda pessoa que lá chegou ao pé, 112, e apareceu o INEM. Quer dizer, o INEM é uma coisa que acontece na vida de qualquer um de nós a qualquer hora. Portanto, o INEM faz falta. O INEM foi pescá-lo ao meio do campo. Por acaso, nesse dia, já o INEM tinha ido embora e tinha deixado este companheiro vivo. Nem chegou a voltar à base, já estávamos a telefonar ao INEM outra vez, outro que tinha desmaiado. Ou seja, Portugal está cheio de malucos, gajos que vão para a caça e pensam que com 70 e tal anos, que é o meu caso, podem ir dar uma volta a caçar a pé, 6 horas e meia, sem parar. E que não acontece nada, não é? E sem comer. E depois quem não está habituado àquilo, cai para o lado. Isto é aquilo que era perfeitamente dispensável. Chatear o INEM com o desporto de uma rapaziada que gosta de fazer isto e tal. Mas eu gosto de fazer isto, há outros que gostam de fazer outras coisas e todos necessitamos do INEM. Não vale a pena estarmos a pôr o INEM é bom para isto e não é bom para aquilo, ou não devia ir aqui e devia só ir ali, etc. Portanto, INEM, muito importante que exista. Como é muito importante que exista, era muito importante que funcionasse bem. Mas, para variar, em Portugal, as coisas não são sempre levadas para funcionar bem. Na semana passada falámos da greve. Quer dizer, o INEM já estava a funcionar mal. Como é que se resolve o problema de uma coisa que está a funcionar mal? Greve. Estão a gozar com a gente. Okay. Eu, a semana passada, disse que havia direito de greve para todos, incluindo da polícia, mas que os médicos não deviam ter direito à greve. E eu punha-me aí nesse barco. E volto a pôr. Quer dizer, a greve não veio ajudar o INEM em nada. O INEM ser mal administrado não ajuda em nada. Aliás, como qualquer outra coisa. Uma coisa que é do Estado e que depende dos dinheiros públicos não pode ser mal gerida. E começamos a olhar para todas as coisas que acontecem e que são mal geridas. As coisas não se resolvem cobrando mais impostos, que é outra conversa que querem ter Devemos hoje. lá chegar. Não é cobrando mais impostos e arranjando mais dinheiro que resolvem as coisas que funcionam mal. É pôr as coisas que funcionam mal a funcionar bem. A partir daí, a culpa é toda da ministra. Não, a culpa é toda nossa. Nós, como povo, somos maus gestores das nossas vidas. E o INEM é feito de pessoas como nós. Também gerem aquilo mal. Qual é a solução?
Qual é a solução? A solução democrática. Estamos a falar da solução democrática. Aqui há uns tempos atrás precisámos de vacinar a malta. Isto é muito bem dito. Solução democrática. Eu quero relevar aqui e peço desculpa por interromper. E ele passar a Então, palavra. mas pensava que eu ia dizer a coisa de outra maneira. A gente quer, mas quer que a coisa funcione bem. Não, é que em Portugal quem dá cabo da democracia são os democratas. Há 40 anos que andam a dar cabo da democracia. É por isso que temos o que temos. Há 40? Ou 50? Ou há 100? Está-se a ver? Os mais democratas todos são os que dão cabo da ideia. E da democracia não encolhe aos ombros, é assim. Todos temos que pôr as nossas culpas no cartório. E se pusermos todas as culpas no cartório, chegamos à conclusão que nós somos os culpados de tudo. Quanto à solução do INEM, no INEM. Quer dizer não, já... No INEM volta um bocadinho atrás. Aqui há uns tempos atrás tivemos o problema das vacinas do Covid. Quem é que resolveu? O militar. Porquê? Porque o militar, além de ser disciplinado, eu não quero acabar a democracia e passar a um regime militar. Mas os democratas, se calhar, convinha-lhes a ter um bocadinho mais gestão e mais disciplina. Não pode ser. Quem resolveu o assunto foi o militar. Agora aconteceu uma grande desgraça em Valência. Quem é que nomearam para ir resolver o assunto? O militar. É o militar que vai tomar conta de Valência durante os próximos anos. Bem, mas aqui na saúde já temos um militar à frente, que é à frente da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Agora é um militar. Filipe Palma, o INEM, o Miguel diz que o problema não é dinheiro, é mesmo gestão. E há quem diga, há mais pessoas a dizer isso, porque o INEM é financiado pelos seguros, por uma percentagem dos seguros que pagamos. Como é que tem visto estes problemas do INEM recentemente e a responsabilidade governativa? Pois, eu quero, para mim, o problema, boa tarde ao Miguel, boa tarde a si, a quem tem a paciência de nos ouvir. O Miguel diz algumas coisas com toda a razão, ou pelo menos com a razão que eu também, das coisas que eu subscrevo e, portanto, concordo com o que ele diz. Mas, e nomeadamente quando fala em termos de gestão, não com a força da questão dos militares, mas efetivamente há um problema de gestão e essa gestão não é a gestão financeira, é a gestão política e das diretivas. Ou seja, é aí que eu quero centrar aquilo que gostaria de dizer. Efetivamente, a grande questão do INEM, neste caso, como de outras questões que, como o Miguel diz, não funcionam bem no nosso país, e há tanta coisa que não funciona bem, é evidente, muitas delas não são fruto de déficits financeiros, de deitar mais dinheiro para cima do problema, mas de perceber qual é o problema e ter a capacidade de decidir. E a capacidade de decidir, aí é que está o problema. Muitas vezes os nossos políticos são políticos de pé pequeno e, para se segurarem em determinados lugares, andam à volta do problema, não decidem nada e o problema vai-se agravando. Neste caso concreto do INEM, da greve de trabalhadores do INEM, etc., penso que o principal problema é mesmo o problema político e não o problema financeiro. Político porquê? Porque... mais político de gestão executiva mesmo? De gestão financeira, exatamente. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, agora espero, como sempre que há um problema e é dito que vai haver um inquérito, eu não me antecipo às conclusões do inquérito. Está a falar do inquérito que mandou que a ministra mandou fazer. Não, o Presidente da República, que disse que queria saber a verdade toda. E o Governo mandou mas fazer. Mas só agora é que quer fazer a verdade toda? E o Ministério mandou fazer um inquérito por causa da história das pessoas que morreram. É evidente que
dar estas notícias de pessoas que esperam pelo INEM e depois morrem, isto é uma questão que, em termos de notícias, faz com que se amplifique o problema. O que eu digo é, vamos aguardar que o inquérito seja rigoroso e bem feito Não há e isento, ouça. Mas não há nenhum inquérito em Portugal em 50 anos. E que se perceba a causa e efeito. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando se diz que houve 11 ou 12 pessoas que infelizmente faleceram nesta crise do INEM e que o INEM chegou tarde, é preciso perceber se eventualmente, mesmo chegando cedo, se calhar, entre aspas, meia dúzia não faleceriam à mesma. Mas acredito que haja em alguns desses 12 casos causa e efeito do atraso ter provocado ou ter aumentado o risco de morte da pessoa. E isso é preciso saber. Até porque é que eu digo isto? Quando as famílias agora, ou algumas, ou a imprensa, diz que tem que eventualmente haver, porque a lei do Código Civil permite haver indenizações, é preciso perceber esta causa e efeito, porque nem todas poderão ter sido provocadas pelo problema do INEM e do funcionamento. E o funcionamento é como ele diz, não é por não ser um militar, como ele disse das vacinas, é porque em termos de decisão, os ministros, ou a ministra neste caso, é um falhanço completo. Não, Filipe, na minha opinião, não. Filipe, os partidos, isto é governado por 2 partidos há 50 anos. Os 2 partidos que alternam no poder, portanto, um é o poder e outro é a oposição. A oposição está sempre a rezar para que o povo sofra, para mudar o seu sentido de voto nas eleições a seguir. Ora, não pode ser. A gente não pode estar a inventar desgraças constantemente para prejudicar quem governa no sentido de substituir nas próximas eleições. Não pode ser. Neste caso concreto, o cidadão Filipe Palma, aqui à sua frente, é, nas suas palavras, atual oposição e não pensa de maneira nenhuma nisso. Eu não quero, pois, não deve pensar. não quero que as pessoas mas eu não estou a dizer sofram que você pensa assim. E mas que as então, coisas não vê corram isso, mas mal não vê isso no debate para político. poder... Não vê isso no debate político. Nós estamos aqui num pequeno... É petit ao comité. nosso nível... Isto é petit comité, não tem nada a ver com... Mas na política não vê as coisas sempre assim. Na grande política não se pode ver as coisas assim. Mas é assim. Portanto, há aqui um déficit democrático há uma criancice democrática. E você faz-me a justiça, penso eu, como eu faço assim muitas vezes, de perceber, e eu sei que percebe, que no geral do que acabámos de dizer, desta temática, eu não penso assim. Nem atuo assim tão pouco. Sim, ok. Mas é assim que atuam os partidos, na irresponsabilidade total. O INEM. O INEM é uma coisa que serve para receber avisos de pedido de ajuda. Como? Por telefone. Não é? Estão, se calhar, dezenas ou centenas de pessoas ao telefone a ouvir quem está a pedir a ajuda. Enquanto continuar nos telefones a não se conseguir fazer logo uma triagem para ir o meio adequado, com a pressa adequada, ou até nem ir. Oh, meu amigo, espera lá que eu vou demorar 1h30 para chegar aí a Mértola. Beja a Mértola. Peça lá aí aos bombeiros, que é mais rápido. Quando o INEM lá chegou, o meu amigo, companheiro de caça, já estava acordado. Porquê? Porque apareceu lá um secretário, tirou-lhe a língua, já tinha a língua enrolada no meio da garganta, tirou-lhe a língua, fez uma respiração boca a boca, fez-lhe uma massagem ali, sentado em cima dele aos pulos, e o homem acordou. Está a perceber? Mas, entretanto, se não me engano, foram duas viaturas. Não pode ser. Tem que haver uma triagem. Tem que ir os meios adequados e não nem em falta nem em excesso. Portanto, isto é difícil de fazer e vai falhar algumas vezes. Não é? Mas é o caminho. Mas é o caminho. Agora, enquanto uma pessoa telefona para lá, uma pessoa está com a adrenalina no máximo porque não sabe resolver aquilo e está a pensar que há ali gente para sofrer risco de vida. E manda vir tudo.
Manda vir tudo, aquela pessoa manda vir tudo. Só que aqueles meios que estão a ir naquele caso podem fazer falta 5 minutos depois para outra pessoa que precisa mais. Era não aí é? que eu queria concluir esta Então, parte conclua, que é conclua. exatamente, Filipe. é exatamente esta parte de gestão, mais uma vez, que não é financeira. Sim. Não é financeiro. Porque o problema nunca foi de meios financeiros. É de gestão e de organização. Tem que haver formação também nos bombeiros locais, por forma a que, em alguns casos, não tenha que ser o INEM e os bombeiros terem esses meios. O que ele acabou de dizer. Mas que ele sabe dizer isto melhor que eu, sim, o Miguel. mas nos telefones tem que haver mais E competência. logo Está a perceber? você disse, o da triagem tem que haver alguém que perceba o que está em causa. Não pode. Mas pelo INEM aquilo não que tenho sabemos, sobre existe, isso dúvida existe um nenhuma. inquérito, que é um O INEM inquérito não pode gastar telefónico que é recursos. feito para essa O INEM não pode para essa gastar recursos triagem, constantemente não é? a fazer coisas que não Exatamente. são próprias para o INEM. O INEM é O emergência INEM não médica. tem que ir buscar cadáveres. Está a perceber? Ou não tem. Alguém tem que lá ver no O INEM sítio. tem meios para salvar vidas. A ministra diz que o INEM Salvar realmente vidas. Está a realiza perceber? Portanto, falta funções ali. que E depois tarefas o que é que se não, passa? Eles lá não dentro lhe do INEM competem. também devem discutir. Os médicos, os paramédicos, aquela gente toda questiona. Espera lá, estou a receber uma ordem, mas essa ordem está a ser bem dada. Não. Espera lá, aquele... porque na medicina de guerra, que é o caso, isto é quase uma medicina de guerra. Uma pessoa não sabe o que é que vai ver. Pode ver um acidente brutal, como pode ver uma coisa sem importância nenhuma, porque a pessoa que está para lá ao telefone não sabe descrever. E a pessoa que está a ouvir também pode não interpretar bem. Está a dizer, numa saúde de guerra tem que se tomar opções. Há pessoas... se se puder salvar aquele... mas se calhar é preciso deixar outro para trás e por aí fora. Aquilo é um assunto muito sério. Não é uma brincadeira. Longe disso, não é fácil de fazer. E isso tem que ser... Como em tudo na vida, e ele acabou de dizer, porque usou o termo opções, tem que haver escolhas. E quando a decisão, Não há meios seja ilimitados. ela qual for, é uma escolha. Não há meios ilimitados. E se nós não Nem percebermos em que é a lãs, escolha... nem em utensílios. Agora, Não o há outro 50 problema... helicópteros, não há Exatamente. 1500 Mas ambulâncias, o não há outro nada problema... Para deixar o Filipe então o outro concluir problema com o que tema. o Miguel aqui introduziu era a questão, não é só do Presidente da República, era se isto era motivo para a Ministra se demitir. Ora bem, vamos lá ver. Lá está. Neste momento... Para mim, este assunto não devia ser político. Deviam criar um INEM completamente independente dos partidos. Os partidos não têm que nomear ninguém para o INEM. Nomeia a ministra, mas a ministra não vai lá substituir uma pessoa que está a fazer bem feito por um amigo. Está a perceber? Há uma data de coisas na função pública, que é a minha praia. a sua praia, que não têm por que ser substituídas por razões políticas. Porque o Estado não pode estar dependente das corzinhas. Mas isso Mas, é Filipe, outra coisa. Filipe, então, a questão aqui a questão da responsabilidade a da questão ministra. o Miguel e o Luís lembram-se aqui há, se calhar 30 anos, da tragédia do hospital aí da hemodiálise. Sim, eu não me Essa tragédia. do Essa alumínio, do essa- alumínio. Do alumínio. Essa tragédia deu tinha que vir depois do inquérito e não sei o foi a quê. beleza? Deu um culpado, o eletricista. O Não, e o médico, desculpa lá, e o médico, o marido elo da mais- doutora não sei quantas. o elo Ela mais pediatra, fraco. e ele não me lembro o nome dele. O elo mais fraco, há sempre um elo mais fraco para dizer que há um culpado. O que é que eu quero dizer com isto? Neste momento, tanto o Presidente da República, como o Primeiro-Ministro, como a própria Ministra da Saúde, sobre este caso concreto, dos atrasos, do não funcionamento do INEM, etc., já descobriram em termos políticos quem é o elo mais fraco, que é a Secretária de Estado da Saúde, que vai, mais cedo ou mais tarde, cair para salvar o resto. Mudam as moscas para que tudo fique na mesma, como já dizia o Lampedusa, o Conde Salina. Dito isto, eu concordo que não tem que haver pedidos de demissão a torto e a direito sempre que uma coisa não funciona bem, porque na vida e na política há avanços e recuos
E muitas vezes funcionamos mal aqui, percebemos e passamos a funcionar bem. Portanto, agora, que as coisas, agora é preciso dizer isto com clareza, que as coisas, neste caso concreto, foram dramáticas. Não correram nada bem. Que há culpas da cadeia de comando toda, incluindo a cadeia de comando política, não tenhamos, na minha opinião... Não sabemos. Vamos esperar para o inquérito, como você diz. Vou esperar pelo inquérito em Se bem que o termos, inquérito não vai dar em nada. em Nunca termos deu. nomeadamente da causa e efeito dos 12 mortos. Dito isto, Para terminarmos o tema do INEM possível e falarmos de demissão, impostos a seguir. a potencial demissão e pedidos de demissão da ministra, na minha opinião, será sempre fruto daquilo que é o setor, como ele está a não funcionar pelo menos desde o verão. Porque desde o verão que os hospitais, que as urgências, isto do INEM é um caso no meio de tantos, em que e aproxima-se o inverno. E o inverno é tradicionalmente um problema grande nos hospitais. E se não houver mão nisto, vai ser um drama para a população. Pois é. E mas aí, um gozo, danado para a oposição. E aí sim, não é gozo, de certeza. Então o que é que você assiste? O que é que você assiste todos os dias na Assembleia da República? Que alguém, Acho, pelo menos, Acho. que alguém tem gozo, como você diz, e eu ponho entre aspas, em ver a população sofrer. Eles estão-se barimbando para a população, senhora. Não quero. Então. Saímos do tema do INEM para falar de impostos já a seguir. Antes de mudar de tema, apenas deixar e esclarecer a tal informação que trouxe há pouco, porque aqui falei disso. Irresponsáveis, o tal militar que está à frente é o diretor executivo do SNS, e peço desculpa de não ter surgido logo o termo adequado aqui à cabeça, e chama-se Gandra de Almeida, é tenente-coronel médico do Exército. Mudamos de impostos, não. Mudamos de tema, não mudamos de impostos. Vamos a falar de impostos. O aumento dos impostos sobre os super ricos foi uma das principais bandeiras do Brasil na presidência do G20, mas a cúpula de líderes vai terminar sem uma declaração consensual sobre o tema. Um motivo forte de oposição foi a Argentina, mas por cá também se fala do aumento dos impostos aos mais ricos. Serão também por cá super ricos. Miguel Louro, a solução do financiamento do Estado e de uma melhor redistribuição da riqueza passa por aí? Por esse aumento de impostos aos mais ricos? E neste caso, aos super ricos. Vamos usar este termo, super ricos, até para tentar descobrir essa definição. Normalmente que a gente tem que perceber o que é que querem dizer. Para si, o que é um super rico? Não tenho a definição. Faz favor, é o senhor o entrevistado neste momento. Diga lá o que é um super rico. Um super rico, se calhar, é o Elon Musk. É evidente, não é? Quer dizer... haverá outros, não tão ricos como Elon Musk, deve haver mas para aí 1000. estarão. No mundo inteiro, 1000. Se calhar mais. O mundo é grande e tal. Quem é que concorre? A globalização trouxe para o mundo fortunas incomensuráveis. Para que é que isso serve? Quanto a mim não serve para nada. É mais um instrumento dos Estados nos roubarem a nós, populações. Andam a roubar, já não podem roubar mais porque a gente já não tem mais para pagar. Portanto, os níveis dos impostos em Portugal, a gente já não tem mais para pagar. Portanto, se a gente não tem mais para pagar, eles têm que ir inventar alguém para cobrar. E agora inventaram esta cena dos super ricos. E há alguém que fala em 3 milhões de euros. Quando uma casa vale mais que 3 milhões de euros, e cada português, se calhar, tem uma casa, estão a gozar com a gente, ok. O que querem criar é ainda mais uma hipótese de cobrar mais algum e deixarem os tais super ricos de lado. Porque esses ninguém vai pescar. Essas super fortunas que vieram da globalização, dos Bates e dos Musks e na Índia o Homem do Ferro e por aí fora. Ninguém vai pescar onde estão essa gente. Essa gente é que manda nestes gajos que nos governam. Portanto, isso é tudo outro mundo. A gente andamos aqui às migalhas. Agora acabaram-se as migalhas. Agora falam nesses... Estão sempre a criar um tema novo. Não há conversas. E nós em Portugal, ainda por cima, estamos de perna aberta, como se costuma dizer, a ver se vêm para cá ricos. Para ir comprando isto tudo, não é?
O que é que fez a governação deste país nos últimos 50 anos? Destruíram todo o património que era nosso, portugueses e do país, e criaram uma dívida incomensurada, ninguém a consegue pagar, não vale a pena pensarmos nisso, e agora têm que vender o país todo. Já venderam as empresas todas? Todas. Já venderam. As que não prestam voltaram a ficar com elas, agora vão vender outra vez, e por aí fora. Aquele número que a gente já sabe. E agora temos umas coisas para vender, estão aí os gajos ricos que querem comprar. Epá, deixem ao menos vir os gajos ricos. Ou querem trazer só pobres? É que, para o discurso do trazer só... Como é que um país pobre como o nosso adora receber pobres? A gente não tem... Já temos 3 milhões de pobres portugueses. 3 milhões de pobres portugueses. Ainda deixamos entrar todos os pobres e depois odiamos todos os ricos que vêm. Porque essa coisa de estar a querer cobrar, então, mas cobrar a quem, senhor? Essa gente tem as fortunas registadas em paraísos fiscais e em países com taxas de impostos muito mais baixas que a nossa. Isso é tudo conversa para criar mais um tema fraturante, mais uma coisa para falar em tempos de eleições, etc. Não resolve nada. Deixem vir os ricos. Filipe, deixem vir os ricos. É possível cobrar impostos a super ricos? Pois, uma das partes da questão é... Se calhar é essa definição de super a rico, definição não? do que é super rico, e tem que haver uma definição para isso. Mas comecemos pelo internacional antes de chegar a Portugal. E começar logo por dizer que na parte de Portugal não só não tenho, nem nunca terei inveja das pessoas viverem bem, como percebo, embora eu o dissesse de outra maneira, aquilo que o Miguel quer dizer. Ou seja, nós precisamos de empresários que em Portugal investam à séria e criem valor. Não é uma pequena empresa ou uma pequena fabriqueta, é grandes grupos económicos, como tivemos o exemplo e temos da Auto Europa ou aqui da Air Nova, Embraer, etc. Criam valor e recebem e precisam de gente relativamente jovem e qualificada. E, portanto, eu percebo o que ele diz com a história de virem os pobres. Também precisamos desses menos qualificados. Eu não lhe chamaria pobres. Não é desses que eu estou a falar. Menos qualificados também para outro tipo de trabalho. Para que o país esteja equilibrado e tenha todos os meios para se desenvolver. Em termos, os grandes países e os mais ricos e mais poderosos poderiam e deviam pensar, percebe-se porque é que a Argentina vetou, com o presidente que tem atualmente, mas a questão é, os próprios países mais ricos e mais poderosos... Porque é que acha que ele vetou? Mais ricos e mais poderosos, também são, alguns deles, aqueles que sabem manobrar e têm no seu seio os paraísos, também os paraísos fiscais. Portanto, a questão dos paraísos fiscais distorce a economia. Porque pagar impostos todos pagamos. O Miguel paga impostos, o Luís paga impostos, eu pago impostos. A gente paga impostos à medida daquilo que fazemos e daquilo que temos. E em termos de taxas, até pagamos taxas que mesmo na União Europeia as nossas taxas, em alguns casos, são superiores a países de outra dimensão. Não é isso. Nós cobramos impostos a pobres. Bom. É preciso ter um nível de rendimento anual 5 vezes superior ao nosso para começar a pagar a taxa mínima nos Estados Unidos. Está a perceber? É que nós andamos a cobrar aos pobres. E agora vem com conversa do cobrar aos... Mas aí, nesses países, como os Estados Unidos, como o Brasil das grandes distorções, como a Alemanha, como a Inglaterra, como o Japão, agora também já há na China os ditos supermilionários, etc. É onde há mais no mundo inteiro já. Portanto, era preciso, em termos de organização global mundial, perceber que é preciso cobrar impostos para quê? Para poder haver meios
para redistribuir e para combater questões que são questões globais, que são questões de Mas não interesse, é pela via dos de interesse impostos. mundial. E aí, Não é pela via dos impostos. Aquilo que o G20 negou, digamos assim, se calhar o ter sido aflorado foi num mau momento, porque as coisas estão muito complicadas em termos de Ucrânias e etc. e de Biden, Trump, etc. As coisas estão complicadas. O momento dessa decisão não é provavelmente o mais adequado. Mas sim, é preciso cobrar impostos a essas superfortunas. Não é pela via dos impostos. E aí é que a gente tem que passar para cá, para o país mais pequeno, com menos PIB, etc. O que é que você está a falar? Estou a falar da proposta de impostos chamada também às Mas grandes fortunas. Às grandes fortunas. Mas quem cobra? Em Portugal. E essa proposta, na minha opinião, é ridícula. E é ridícula porque não é o princípio de cobrar impostos às grandes fortunas. É quando se tabela a grande fortuna como tendo 3 milhões de euros. Se calhar, os ditos pobres que aqui estão, o Luís, o Miguel e eu, porque é sobre o património e os meios financeiros, o dinheiro líquido. Património, casa, como você disse, casa e coisa. Qualquer um de nós, se calhar, arrisca-se a ter 3 milhões. Arrisca-se a ter 3 milhões de euros e é um super rico. Basta o chefe das finanças querer. Não pode ser. Portanto, isto dos 3 milhões de euros, eu concordo com o princípio, tem que haver um patamar. Nós cá, em Portugal, alguns mais empreendedores que outros, mais que a gente olha de outra maneira, já não digo tanto o Pingo Doce, que o Pingo Doce há muito tempo que, de uma forma que não, na minha opinião, não correta, há muito tempo que tem sedes em países como a Holanda, que têm taxas de imposto muito menores. Muito menor. Mas a gente tem cá alguns grupos económicos que sabemos que valem muito dinheiro. E não é só o ex-Banco Espírito Santo. Tem o Mote e Companhia, o Pingo Doce e os continentes e não sei o quê. E isso não é 3 milhões. 3 milhões quase que apanhava a população toda. Peço desculpa. Não pode ser. A base não pode ser 3 milhões. Estar a querer arranjar um caldinho, mais um caldinho, para a gente se entreter com o caldinho. Agora, o princípio da cobrança de impostos. Os impostos. Tem que acabar com os impostos. Não pode ser. Nós temos que ter. Farto de impostos. Temos que cobrar impostos para poder ter não. meios financeiros para poder gastar mal o dinheiro, para ter saúde, para poder haver centros de saúde nas vilas do nosso interior. Isso é a cantiga que lhe contam. Poder... É a sereia. A sereia. Não me contam, digo. Toma lá um hospital, digo e sei. O Miguel tem uma visão diferente e acha que... A sereiazinha. E estão feitas. E o que eles roubam? E estão feitos. Ninguém está a discutir isso. E o que eles roubam? E o que eles gastam mal gasto? Mas eles quem? Eles quem? Sim. Quer nomes, é? Eu não roubo ninguém. Então, mas eu estou a falar de si. Mas já disse que eu era da função pública, portanto não me... Então, mas você não é você que vai demitido. Quem vai demitido é o seu responsável político. Não é verdade? É o ministro da sua área que vai demitido, não, senhora. Então, o senhor, olha lá, os impostos é para quê? Para as despesas? Para cobrir as despesas? Mas as despesas há boas e más. Eu estou de acordo consigo nas boas. As boas despesas, todos nós devemos pagar para pagar as despesas boas. Até as despesas más. As ideias parvas que eles têm, a maneira como gerem mal, estávamos a falar do INEM. Até a corrupção, quem é que paga? O dinheiro que desaparece aí de... Quem é que paga? Portanto, isto não é só cobrar mais. Isto quando falha é cobrar mais a solução. Sensação. Não pode ser. A sensação não pode ser. Que se alimenta de corrupção em Portugal é muito menor que aquilo que é alimentado. A real, na minha opinião. Filipe, então. Na minha opinião. Não, o que nós temos é uma enormérrima corrupçãozinha. Uma corrupçãozinha de piolhos e pulgas. Mas há corrupção e é generalizada. Não, como
É pulgas, carraças e piolhos. Não Mas sobre concordo os mesmo. impostos, assim. o Miguel Os acha que impostos não é, é assim. não é Não pelo aumento dos Ouça. impostos nem pela cobrança dos impostos que se faz não esse concordo. reequilíbrio. Há Desculpa. Sim. 4 ou 5. Não Sim. concordo. Eu Discordo tive completamente. nos meus últimos 12 anos de vida pública e de trabalho, trabalhei com 50, 60, 70 pessoas. Homens e mulheres, uns mais novos, outros mais velhos. Todos eles são um exemplo para a sociedade. E, Filipe, portanto, eu não Filipe. posso concordar com o que ele Filipe, está a você é dizer. Claro. boa pessoa. Não, Você os é boa que pessoa e trabalharam gosta comigo. Você gosta até de bandidos bem Eu disfarçados. estou a falar Qualquer dos bandido bem trabalharam maquilhado para si comigo. é um santo. Miguel, Estou a mas falar dos que porque trabalharam Ah, comigo. a questão dos impostos, agora. a sua solução O não maior passa por ter bandido mais bem impostos? maquilhado para si é um santo. Você é um santinho. Acredita em tudo. Não, pensa nisso. Não Miguel, pensa nisso. por que não mais impostos então? Como é que se Oh, faz senhor, essa estamos fartos de distribuição? impostos. O E Estado aqui não a questão tem, o Estado deveria ter. do combate à pobreza, que, O combate é à aqui que é pobreza é apresentado. pôr grande parte dos pobres a trabalhar. Mas também há Epá, quem uma trabalhe cana e que de não pesca consiga para sair da cada um. pobreza, não é? Chega de dar peixe. Deem uma cana de pesca a cada um. E depois vamos ver quem são uns e quem são outros. É assim, a maneira de organizar isto... O que ele acabou de dizer é um princípio maoísta. Atenção, cuidado. Você veja lá para onde é que se está desviando. Eu não tenho medo nenhum, nada. Não tenho medo nenhum disso. Então, você era maoísta lá dos velhos tempos? Não, mas não. Eu Nunca também- fui maoísta nem marxista-leninista. Mas marxista acho que ainda sou. Veja bem. Ouça, é assim, qualquer um de nós, na nossa vida, do dia a dia, percebe o roubo que é os combustíveis. O preço do barril do petróleo já esteve mais caro que o que está agora há uma data de anos atrás. Eles disseram que a coisa estava indexada uma à outra. Mas como? Então naquele tempo pagávamos o gasóleo, não chegava a €1, agora está a 2 e tal. É o imposto. Impostos. O ISP. Pronto. ISP. Esta gente, o preço dos combustíveis dá-nos cabo da vida a todos nós. Até à economia. Até à economia. Pronto. O preço das portagens das autoestradas em Portugal é de gargalhada comparado com o resto do mundo. Gargalhada! Gargalhada porque não tem graça nenhuma. Hein? Portanto, há uma data de coisas que a gente... tirem os impostos de cima das pessoas. É a mesma conversa dos impostos para os miúdos até aos 35 anos. Tirem-lhe os impostos de cima durante 10 anos. Deixem-nos criar capital. Deixem-nos criar uma almofada. E depois a seguir, vamos embora, para a frente. Não, assim que uma pessoa começa aqui com qualquer coisinha, ali vêm eles a sacar. Mais impostos para quê? Para quê? Para a gente continuar a desorganização total que temos? Não. A gente não precisa de mais impostos. A gente precisa deixar o dinheiro na sociedade. Esses tais grandes fortunas mundiais, fortunas que nem eles sabem o que têm. Eles nem sabem o que têm. Aquilo já não lhes serve para nada. Se chegasse à mão deles metade daquele dinheiro, ou 1/10 daquele dinheiro, eles eram à mesma o que são, tal e qual. E a gente vivíamos todos muito mais felizes. Não é? Portanto, parem de cobrar em cima de tudo o que a gente faz. Percebe? E há assuntos em que o Estado pura e simplesmente não tem que se meter. Deixem isso para os negócios, deixem isso para os empresários. Não se metam em tudo. Garantam aquilo que é fundamental o Estado garantir para as suas populações, mas deixem o resto. É a minha ideia. Fala-se muito precisamente dessa questão de... Parte das grandes fortunas, mesmo grandes fortunas, dessas que nem eles sabem quanto é que têm. Aquilo que, Seria possível lá chegar a cobrar impostos a essas pessoas ou a essas fortunas? Eu penso que sim, é uma decisão política, mas porque era também dentro dessa fortuna, entre aspas, que estamos falando, era mais uma vez, eles próprios também não notavam isso, porque era preciso, não notavam que lhe estavam a cobrar também essa parte sobre desse Mas imposto. como é que cobrava? Era preciso, era Estado a Estado, mas com um acordo global. Se há acordos globais para tudo, para quê? Não há para nada. Para quê? Não há para nada. Essa verba cobrada tinha que ser para combater a fome em África,
Vem com a conversa do Lula. Para o clima, é para a fome. O Lula tem razão. O Lula. Neste aspecto concreto, tem toda a razão. Pois tem. Mas eu ia quase repetir isso. E a hipocrisia com que ele fala? Eu não estou a falar do Lula nem da hipocrisia. O que foi dito em público, estou estou completamente de acordo. Um acordo global, mas também com uma direção global da utilização desse dinheiro. E muito dirigido na sua aplicação. Não tem sobre isto dúvida nenhuma. Calhando vem aí um sistema. Você falou da hipocrisia do Lula, foi o termo que usou. Completamente. Mas não negou. Que eu eu gostei de ouvir o que eu não reproduzo a questão da hipocrisia. Porque você também gostou do que ouviu, exatamente. O princípio em si é correto, é o que estamos aqui a dizer. Mas isto não é para poetas, o mundo não é para poetas. O mundo não é para poetas. Você não cobra nada a nenhuma dessas grandes megas fortunas que estão para aí. Bola. Não sei. Nada. Você tem que arranjar maneira... Não posso cobrar a Portugal gajos com 3 milhões de euros de património. Pois, isso estamos completamente de acordo. Está tudo maluco, pá. Daqui a nada eu, que não tenho inveja dos ricos, daqui a nada sou olhado como rico também. Está tudo maluco. Mas eu acho que você é rico. Você disfarça-se de pobre, mas você é rico. Não sou pobre nem rico. Sou rico em amigos. Isso sou. Boa. Isso sou. Boa. Hoje... E você é rico em bem intencionado, só que o mundo está cheio de boas intenções. Fizeram um G20, aquilo parece uma festa, parece um casamento, parece que são todos amigos e estão todos unidos ali, a nova ONU. Já não há ONU, a ONU não funciona, agora vamos todos para o G20, que aquilo vai ser muito bom e tal. Tudo espremido, bola! Ficam à espera que a América mande para lá uns tostões. Nisto consigo concorda, é, Filipe? Eles não mandam para lá nenhum tostão. Ficam à espera que o americano, que é assim um bocadinho, bem, mande uns tostões, para eles gastarem em reuniões anuais. O americano novo não vai mandar. É um bocado, o G20 é fruto dos tempos que vivemos e daquilo. A Conferência Mundial Climática de Baku, no Azerbaijão, não lembrar ninguém ser no Azerbaijão, cuja economia unicamente é sustentada nos combustíveis fósseis, exatamente ao contrário do que se quer. Mas ali também é só festa e decisões bola, como ele acabou de dizer. Sabe o que é que eles são todos? Prostitutos. Você não gosta de ouvir, mas são prostitutos todos. É o caroço. Com o caroço vão a todas. Das conferências, todos não direi, mas alguns se calhar. Já falámos da Conferência Climática de Baku. Hipocrisia. E no programa desta semana temos mais um tema. Conseguimos colocar mais um tema, um terceiro tema, relacionado com a guerra no leste da Europa, na Ucrânia, porque Biden autorizou que os ucranianos utilizassem mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. Já aconteceu hoje, já foi noticiado, até as agências russas fizeram informação disso. Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte, acusa o Ocidente de provocar a Terceira Guerra Mundial e aqui na Europa, a Suécia, a Finlândia e a Noruega começaram a distribuir os panfletos, dizer à população como lidar com algo inevitável, com um imprevisto, uma grande crise ou com uma guerra. Miguel, estamos mais próximos de uma guerra mesmo mundial do que aquilo que pensamos? Olha, é assim. Isto está-nos a passar um bocado ao lado. O que é que... Estamos aliados da realidade ou não? Ou estamos chocados? Não faço ideia. Isto já começou há 1000 dias, são 3 anos. 1000 dias, exato. No primeiro dia em que isto começou, estávamos a almoçar uma mesa assim relativamente... uma mesa grande. Uma dúzia deles, vá. Uma tertúlia. Mas uma dúzia deles, vá. Mais. E quando aquilo começou, eu gosto muito de ter estas arrancadas, não sei o que lhe chamar, disse logo assim, olha, se fosse eu, resolvia isto tudo hoje à tarde. Isso hoje à tarde isto ficava tudo acabado. Trump se lembrava de uma coisa assim. O que é que tu ias fazer? Já viste a capacidade destruidora? Eu já vi tudo. Só que isto não se vai resolver. Vai passar muito tempo, já passaram os tais 3 anos, e em 3 anos
Pá, já se destruiu o quê? É incomensurável o que se destruiu. Está a perceber? Se isto ficasse resolvido naquele dia à tarde, destruía-se quanto menos com aquilo que já se destruiu. Bom, não se foi por esse caminho, não é? Se calhar, se fosse eu o Presidente dos Estados Unidos, também tinha metido a viola no saco, era só bocas. Também não carregava no botão. Exatamente, porque estava na tertúlia, pode-se dizer... Estava na tertúlia, a gente pode dizer tudo, é como aqui neste programa. Pois. Conversa é franca, a gente diz tudo Epá. e tal e coisa. Só que, quanto menos é que se havia de ter destruído estes 3 anos? Foi uma destruição. E umas consequências para o mundo global que ainda não é capaz, nenhum de nós é capaz de fazer essa conta. E agora, o que é que a gente está a ver? O agravar constante do conflito. E agora chegamos a hoje, quer dizer, o Biden perdeu as eleições e passa uma batata ao sucessor, depois de perder as eleições. Mas que é isto? Está a gozar ou quê? Portanto, primeiro ponto. Ele perdeu as eleições, agora devia esperar a ver o que é que o Trump ia fazer. Não era ele adiantar-se com uma coisa com esta importância. Bom, jogou a cave, como se diz em linguagem de póquer. O homem jogou a cave. Mas isto não é bem póquer. Com o Putin é mais xadrez. O Putin tem que responder à voz do Biden. E responde bem. E bem. Tu jogas a cave. Olha que eu tenho uma cave igual à tua. Vê lá o que é que vais fazer. Porque a partir de agora eu já assinei o decreto em que se eu achar que os meios que vocês estão a utilizar são inapropriados, eu vou responder mesmo à bruta. Isto é aquele jogo Estados Unidos-Rússia. Depois há uns parvalhões que não têm outro nome, que é a Europa, que não têm nada. Nós não temos nada. Povo preparado para ir para a tropa e para a guerra, bola, zero. Do outro lado, há os russos, já gastaram os russos, já foram buscar mais uns gajos à Chechênia e agora têm lá milhões de gajos para ir buscar à Coreia do Norte. É um parvalhão que lá anda, que naquele dia, no tal almoço, de há 3 anos atrás, eu tinha-lhe mandado lá. A primeira era para ele. Para o Irão, e depois a terceira era para Moscou. Eram 3, ficava logo aquilo tratado. Mas como aquilo não foi a solução assim, porque eu estava a almoçar, os gajos não ouviram nada do que eu disse. Se calhar não tínhamos programa nesta altura. Os gajos não ouviram nada do que eu disse, não fizeram nada. E agora temos os gajos de lá com as ideias firmes com que estão. Os Estados Unidos passaram a bola ao Trump, a gente não sabe bem o que é que dali vem. Mas há uma certa legitimidade. Este gajo ainda está no poder, é feio aquilo que fez, mas isto é importante o que ele decidiu fazer. E depois estamos na Europa, nós não temos nem gente, nem armas, nem munições, nem nada, bola, nem dinheiro. Nada! Temos as fragilidades todas em casa. Nem força política. Nem força política. Mal ou bem, esses dois que você falou antes têm a força política. Claro, nós o ainda Putin temos. E o Biden ou o Trump. Nós ainda temos. Nós nem força política. Claro, somos os totó. Não, só temos um gajo com força política, que é a Inglaterra. Que atempadamente disse: eu não quero ficar aí com os parvalhões e vou para ali. Está fora da Europa também, desta que eu estou a falar. Dos parvalhões. Nós somos os parvalhões. Portugal é o mais parvo de todos. Só que a gente somos manhosos. No meio das nossas parvoices nós vamos vivendo felizes. Mais pobres, mais ricos, tal. Os pobres são contra tudo e mais alguma coisa, mas têm uma corela na comporta para vender, passam logo acima de 3 milhões de euros, já não querem pagar hipóteses também, mas queriam que os outros pagassem quando eles não tinham e os outros tinham. Portanto, isto é uma cambada de manhosos. A Europa toda é parecida. Manhosos. Tudo manhosos. Como é que a gente vai lidar com este assunto se a gente não tem trunfos nenhuns para jogar? Nada, bom. Portanto, estamos à mercê de tudo o que daí vier. O Miguel faz esta analogia ao jogo e aos trunfos que se podem jogar. Filipe, estamos mais perto de uma guerra mesmo? Porque estes sinais, isto da Suécia, da Finlândia e da Noruega, distribuírem panfletos sobre preparação para a guerra, se calhar é um pouco assustador ou é demasiado? Eu penso que... Vamos lá ver. Temos que nos pôr... ele chamou-nos parvalhões à Europa, manhosos da Comissão Europeia, da União Europeia, a Inglaterra saiu. Mas
Eu penso que esta, e força política, etc., e força militar, mas devemos tentar pôr-nos no papel das cabeças dos outros povos, das cabeças e da tradição histórica, porque a história ajuda-nos muito. Este caso concreto que acabou de dizer da Noruega, Suécia e Finlândia, a Noruega e a Finlândia têm fronteira com a Rússia, a Suécia não, mas é tudo ali. Mas, além disso, têm uma tradição de prevenção. E eu quero ver isso como sendo parte da cultura histórica daqueles povos nórdicos e da prevenção. Portanto, não é... Mais do que alerta próprio. Mais do que um alerta. Não é responder. É quase como aquilo que ele... Aqui há uns programas, ou um ou dois atrás, dizia sobre o que devia ser a disciplina de cidadania. Portanto, isto é um bocado aqueles povos e governos a exercerem a cidadania. Ele ouve o que eu digo. A exercerem a cidadania porque a tradição deles é essa. Além disso, e no seguimento disto eu gostaria também de dizer o seguinte. Muitas vezes fala-se e bem, da União Soviética e das repúblicas, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, etc. Esquecendo que foi um país formado por um regime, depois do golpe contra os czares de 1917, mas cujas fronteiras já foram as fronteiras da Grande Rússia. Depois foram aproveitados aqueles vários povos em repúblicas do dito socialismo soviético. Tudo aquilo já era da mãe Rússia, como eles gostam de dizer. Recordo aqui, para quem não saiba, que é bom saberem e conhecerem e lerem sobre a revolta dos marinheiros do Coraçado de Potemkin. O Coraçado de Potemkin, que até deu filme, etc., foi essa revolta dos marinheiros do Coraçado de Potemkin, é de 1905. É do tempo dos czares e da mãe Rússia, não da União Soviética. E o Coraçado de Potemkin estava ancorado aonde? Em Odessa. Odessa é a Ucrânia. É a atual Ucrânia. Dito isto é para percebermos que às vezes distorcemos as coisas em termos, volto a dizer, é preciso perceber a história e aquilo que é a mentalidade superestrutural dos países e dos povos. Dito isto, ponto prévio, não é, na minha opinião, com ameaças e escalada de ameaças que se lá vai, não tenho dúvidas nenhumas em condenar a invasão do Putin à Ucrânia e, quando há resultados trágicos, não é só para os ucranianos, é para toda a humanidade, porque no tempo do Stalin, o Stalin dizia: vão buscar o ouro à Ucrânia. O ouro à Ucrânia era a produção de trigo. Ou seja, a Ucrânia sempre foi... E agora, como é que é? Não há produção de trigo e a fome aumenta em África, que era para onde ia muita parte dessa produção de trigo ucraniano. Portanto, paz, sim, não há escalada e combate sem tréguas à invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma União Europeia que hoje disse que iria manter o apoio à Ucrânia até que fosse necessário. Mas isso é tudo conversa mole, é como diz o Miguel. Isso vale tanto como zero. Porque o apoio à Ucrânia, na minha opinião, não é com o Biden, que já não é Biden, já é quase Trump, e que um mês e tal antes fez o que fez, nem a resposta do decreto do Putin. É seriamente e com força, e força aos Estados Unidos e o senhor China,
dizerem vamos acabar com isto. Se calhar a guerra aqui Não é- acaba mesmo e é- com uma decisão chinesa de que lado é que vai estar, é que se vai Vamos colocar. acabar com isto, porque é a hipótese que há de acabar com isto. Mas dito isto, eu não posso deixar de acabar dizendo o seguinte: por isso eu sou a favor das sanções à Rússia. E algumas até podem ainda ser aumentadas. E eles têm meios para fugir e vai-se descobrindo e coisa. Sou a favor, inequivocamente, das sanções à Rússia e desse tipo de questões. Sou a favor da Rússia não entrar nas coisas mundiais desportivas, como os Jogos Olímpicos, agora já Campeonatos vem do Mundo os de Futebol, campeonatos do etc. mundo de futebol, etc. Não posso, porque estou perante uma guerra e uma invasão ilegítima da poderosa Rússia sobre a Ucrânia. Mas estou perante uma guerra entre dois Estados. E ninguém fala nem em proibições desportivas, nem em sanções. É uma guerra de um Estado terrorista sobre um povo que está a exterminar, chamado Israel, sobre os palestinianos. E essa duplicidade eu não admito. Nós chegamos assim, o Miguel ainda queria acrescentar algo. Nós temos de terminar, é que nós temos de terminar. Eu só queria estranhar porque o Filipe quis marcar um gol já fora do tempo de jogo. E já íamos aos 90 e tal minutos, você, pumba. Não. Desculpa lá. Ele tinha-me Lá dado a voltamos a palavra. Israel outra vez. Ele tinha-me dado a palavra. Não, mas já tinha passado o tempo. Não, estou a falar Na desta parte- última jogada. Digo, Você na é- parte da Rússia e Ucrânia e não sei o quê, Você tá- eu via pela sua cara que até estava Estou de acordo mais ou com menos com de Israel, é que já não estou Mas- de acordo. mas estava- Até pela necessidade mas não de estava de voltar acordo com o que eu com... estava a dizer da outra Estava de parte. acordo, estava. Pois, Mas eu com estava a Israel já não perceber estou de isso. acordo. Porque é assim... Mas não pode haver dois pesos e duas medidas. Mas não pode haver. Pois é, tem toda a razão. O que não pode haver é aquilo que aconteceu no 7 de outubro, com os reféns que ainda não está Também. nada resolvido, Mas não- etc, etc, etc. Mas- E tudo isso legitima. Não. Pois não, pois não. Estamos de E acordo, com essa- estamos de acordo com e- consigo sobre o 7 de outubro, mas isso não legitima o que está a ser feito. Com Mas o que está a com ser- um mas tema é assim, em que tem é assim, acordo e é outro não, assim, temos podemos de chegar ao estar de final do acordo programa. em que na guerra é difícil alguém ter legitimidade. Temos de chegar assim ao final do programa de hoje, desta Ou há exceções, conversa mas é- franca. O encontro com o Miguel Louro, o Filipe Palma e comigo está marcado para de hoje a 15 dias. É essa a novidade, é que na próxima semana não vamos estar aqui presentes devido a uma emissão especial da DNFM, onde iremos assinalar os 10 anos de Património Mundial do Canto Alentejano e calha precisamente na terça-feira, dia em que emitimos o nosso programa. Miguel, mas depois avisa-me, mas penso que será já em dezembro então. Já em dezembro, então. já dezembro. Exatamente. Já dezembro, exatamente. Portanto, o encontro está marcado para de hoje a 2 semanas aqui na DNFM. Até lá.